sobre o amor de Deus, né, por nós é tão grande que ele excede, né, tudo que a gente possa imaginar. É como se nós fôssemos, antes de conhecer Jesus, a gente vive na escuridão do pecado, né? Mas imagine que quando nós conhecemos Jesus, nós estamos nos preparando, né, para ser como Ele, porque jamais seremos. Mas é como se nós fôssemos uma lagartinha feia, né? Que as pessoas olham para nós e não dão nada e falam, nossa, que bicho feio, né? Mas não sabem que aquela lagartinha, ela será transformada numa linda borboleta, né? Da mesma forma somos nós. Antes de Jesus, as pessoas olham para nós e não imaginam, né? Não dão nada, mas eles não imaginam que a nossa vida será transformada como uma linda borboleta, que não seremos mais uma lagartinha, mas que seremos uma bela borboleta, né? Que voará, que vai enfeitar muitos lugares, né? Não estará ali somente. E assim foi o que o Senhor, ele fez com Pedro. Pedro, um dos discípulos de Jesus, que estava sempre do lado do Senhor, né? Mas Pedro, tinha um temperamento mais forte, né? Ele não era tão tranquilo, ele se irritava fácil, né? Mas mesmo assim o Senhor o escolheu para ser um dos seus discípulos. E Pedro, ele participou de grandes milagres juntamente com Jesus, né? Pedro, ele era um pescador, né? Um grande pescador, conhecedor, né, do mar. Então o Senhor chamou ele um dia e falou assim: Pedro, larga essas redes, deixa tudo aí, porque agora você não vai mais pescar peixe, não. A partir de agora, eu quero que você seja um pescador de homens, né? Eu quero que você seja um pescador de homens. Não quero mais você pescando peixe, não. Você vai pescar homens. Que coisa maravilhosa, imagina. Pedro não sabia nada de ser pescador de homens. Ele sabia pescar peixe, era o trabalho dele, talvez desde criança, né? Talvez o seu pai já era pescador e ele se preparou, conhecia o mar, mas o Senhor falou assim, não, a partir de agora você vai pescar homens. Então, Pedro seguiu Jesus e ele viveu muitos milagres. Certo dia, né, os discípulos saíram para o mar, foram, e o mar, de repente, ele começou a ficar violento, começou a ficar revoltoso, né, e o vento forte, e os discípulos estavam ali no barco, mas de repente eles viram alguém vindo, andando sobre as águas. E eles olharam e eles ficaram assustados, porque eles pensaram que era um fantasma. Mas de repente eles perceberam que era Jesus. E Pedro, nesse momento, falou assim: mestre, se és tu, então me deixe ir até o Senhor. E Jesus disse para ele: venha, Pedro, pode vir. Então Pedro, ele começou a andar sobre as águas. Mas de repente Pedro, ele olhou para aquela situação, né, para aquele mar revoltoso, e ele começou a afundar, porque ele sentiu medo. Assim somos nós, às vezes olhamos para o tamanho do mar, mesmo sabendo que Jesus está ali, a gente fica com medo, né? E Pedro começou a afundar. Mas antes disso, Pedro foi corajoso, né? Porque ele quis andar sobre o mar, ele quis ir até Jesus. Então, Jesus veio ali e resgatou Pedro daquela situação e abençoou ele, né? Mas aí, passou-se um tempo e Jesus, ele já estava prestes a ir para a cruz. Então, Jesus, ele foi para o monte orar e ali Pedro estava com Jesus. Pedro estava ali com ele
orando também, né? Jesus orando e Pedro ali. Só que tinha alguns dos seus discípulos que estavam dormindo e Jesus se sentiu sozinho ali. Mas será que vocês não conseguem orar nem um pouquinho comigo, né? E passou, e de repente, aqueles soldados, eles invadiram aquele monte à procura de Jesus. Porque ele já tinha sido traído, Judas já tinha vendido ele, né? Então, eles invadiram aquele monte para levar Jesus preso. Então, naquele momento, Pedro, né, que tinha um temperamento forte, na hora ele puxou da sua espada e cortou a orelha do soldado. Cortou. Por quê? Porque ele queria defender Jesus. Não vão levar o meu mestre, né? Não, eu não vou deixar levar Jesus sem eu lutar. Mas aí Jesus, né, que era maravilhoso, que é maravilhoso, né? Ele foi lá e colou a orelha do soldado. Não sei o que se passou no coração de Pedro. Não sei o que Pedro pensou, né? O que será que eu e você pensaríamos? Nossa, mas o soldado quer levar Jesus preso e ele ainda vai curar ele, vai colar a sua orelha. Nossa, Jesus, o Senhor é muito bom, né? Se fosse eu, não faria isso. Não sei. Vai que Pedro pensou assim. A gente não sabe, né? A Bíblia não fala. Mas aí, então, né? Passou. Mas antes disso, né? O Senhor tinha falado com Pedro. Pedro tinha falado, não, Jesus, eu vou com o Senhor aonde o Senhor for. Eu estou pronto para qualquer coisa. E Jesus falou assim, Pedro, Pedro, ainda que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ai, será que isso aconteceu? Aconteceu, né? E Pedro por 3 vezes negou a Jesus. 3 vezes. E quando aconteceu a 3ª vez, ele ouviu o galo cantar. O galo cantou, então ele lembrou do que Jesus tinha falado. Imagina como que ele ficou. Deve ter ficado muito triste, né? Deve ter ficado muito triste. Imagina que Pedro, né, que era aquela lagartinha feia, Jesus tinha transformado ele numa linda borboleta, né? Porque ele tinha tido um encontro com Jesus. Mas Pedro, ele negou Jesus por 3 vezes. Mas aí, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e um belo dia, Jesus apareceu. E Pedro estava junto. Pedro estava junto. E Jesus nunca esqueceu de Pedro. Jesus nunca esqueceu de Pedro. Jesus, ele não lembrava só das coisas ruins que Pedro tinha feito. Jesus amava Pedro. Ele escolheu Pedro porque ele sabia que através da vida de Pedro, muitas almas se renderiam a ele. Que ele não seria simplesmente, né, aquela lagartinha feia, mas que ele seria uma linda borboleta. Que ele seria alguém que ganharia muitas almas para Jesus. Então, Pedro apareceu, assim como nós lemos, né? E os discípulos pescaram tanto peixe, e quando eles vieram para a praia, puxando aquela rede pesada, porque Jesus, né, tinha realizado ali mais uma dos seus feitos, né? E eles chegaram na praia, já tinha um peixinho assado bem gostoso para eles comer. E eles estavam ali. Então Jesus, ele chama Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Jesus falou para ele assim, então,
apacenta os meus cordeirinhos. Ou seja, Jesus estava dizendo para Pedro assim, Pedro, olha, eu sei que você me negou, eu sei que você é meio estouradinho, eu sei que você é meio bravo às vezes, não tem muita paciência, mas Pedro, vamos começar daqui? A partir de hoje, você apacenta os meus cordeiros? Você cuida das minhas ovelhas? E a partir daquele dia, Pedro se tornou um grande evangelista, um grande homem de Deus. E ele pregou num belo dia, imagina só, através dessa pregação, muitas e muitas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, através da pregação de Pedro. E às vezes as pessoas falam assim, mas você não vai dar nada. Você é só uma lagartinha feia, né? Você, olha, quem é você? Sem Jesus, nós não somos nada. Mas quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós somos transformados. Assim como aquela lagarta, depois de um tempo, ela se transforma numa linda borboleta, assim somos nós. Quando conhecemos Jesus e deixamos o Espírito Santo dele agir na nossa vida, nós somos transformados. Pedro, ele era um pescador. Ele era um pescador. Talvez as pessoas olhassem para ele e falassem, olha, esse Pedro aí, fedendo a peixe, sempre está no mar, né? O que vai ser? Vai ser o resto da vida um pescador. Mas Jesus chegou na vida de Pedro. E Jesus falou assim, Pedro, não quero mais você pescando peixe, Pedro. A partir de hoje, você vai ser um pescador de homens. Um pescador, você vai ser meu amigo, Pedro. Você vai estar comigo aonde eu for. E depois que eu não estiver mais aqui, Pedro, você vai continuar essa obra. O que você vai fazer? Você vai cuidar, você vai apacentar as minhas ovelhinhas. Olha que coisa maravilhosa. Jesus pega você, o Espírito Santo te convence que você é um pecador, que você não é nada sem Jesus. Aí você conhece Jesus, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, ele te transforma e você passa a ser um evangelista, começa a cumprir o ID de Jesus, falar do amor do Senhor, para que as pessoas venham estar cada dia mais perto. E Pedro, ele se tornou um grande homem de Deus. Grandes sermões ele pregou, grandes pregações. Muitos milagres aconteceram através da vida de Pedro. Muitos milagres. Deus usou ele poderosamente. O Senhor também quer usar você para fazer grandes coisas no nome dele. Porque nós sozinhos não podemos fazer nada. Não podemos nem cuidar de nós mesmos. Mas quando nós temos Jesus na nossa vida, a mudança acontece na nossa vida e aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Pedro, tu me amas? Será que hoje Jesus pergunta assim para nós? Será que nós amamos ele o suficiente para levar o seu amor, a sua palavra? Será que nós temos sido verdadeiras testemunhas dele? Temos falado em benefício do nosso Jesus? Temos defendido ele por onde nós passamos? Quando não podemos falar com o nosso testemunho da nossa vida, com a nossa maneira de agir, nós estamos falando, eu sou de Jesus, eu sou diferente. Será que nós estamos levando a palavra do Senhor aos necessitados? Será que nós estamos testemunhando das maravilhas que o Senhor fez na nossa vida?
Ou será que nós éramos pobres, miseráveis, perdidos, na escuridão do pecado, encontramos Jesus e Ele é só nosso? Não vamos dividir Ele com ninguém? Não podemos ser egoístas. Nós temos que dividir Jesus. E que através da nossa vida, outras vidas possam ser alcançadas. Que o Senhor possa ter prazer na nossa vida, assim como Ele tinha na vida de Pedro. Pedro errou? Ixi, errou. E eu tenho certeza que está escrito na Bíblia foi pouco. Muitas outras coisas ele deve ter feito de errado. Mas o Senhor, Ele nos ama assim mesmo. O Senhor trabalha na nossa vida e Ele transforma. Quando nós queremos ser diferente, o Senhor transforma a nossa vida e nos usa de uma maneira especial. E se você quer ser como Pedro nesse momento e você ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus. Levante sua mãozinha, confesse que Ele é o Senhor da sua vida e peça para Ele te abençoar. E você, joinha preciosa, quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Peça para Ele nesse momento: Senhor, eu quero ser também um pescador de homens. Eu quero ganhar almas para o Teu reino. Amém? Então vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por cada um que está te aceitando como Senhor e Salvador da sua vida. Senhor, que eles possam ter um encontro verdadeiro contigo e te servir, Senhor, como fiéis soldados nessa batalha, Senhor. Que eles possam ser verdadeiros discípulos, Senhor. Perdoa, Senhor, o pecado deles e ajuda eles a estar na tua presença e andar nos seus caminhos. Senhor, abençoa cada joia preciosa, que eles possam ser instrumento nas tuas mãos, que eles possam chegar a ti cada dia mais, Senhor, e que eles não venham esquecer dos teus ensinamentos, da tua palavra, mas que eles possam trilhar, Senhor, nesse caminho tão lindo que só o Senhor tem para nós, porque é um caminho que nos leva ao céu. É um caminho que nos leva a Ti, Senhor, que naquele dia nós poderemos abraçar a Ti, Senhor, e ver o Seu rosto lindo, e podemos, Senhor, ficar contigo para sempre, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a receber essa bênção, Senhor. Que nós possamos permanecer fiel, Senhor, fazendo a Tua obra e melhorando a cada dia mais. Senhor, muito obrigado. Amém. Que Papai do Céu abençoe cada um de vocês, joinhas lindas e preciosas da Tia.